Olá, Dia dos Professores. Nós vamos contar uma história fantástica de uma mulher que foi vanguardista para a época dela, uma professora negra que lutou contra o racismo, que lutou para conseguir o seu lugar ao sol como professora, né? E aqui na nossa região, aqui em Cuiabá, Mato Grosso. Ela é Bernardina Rich, mas quem vai contar a história dela é a professora Nailza da Costa Barbosa Gomes, professora doutora, é também historiadora, é sexóloga, é pedagoga, né? Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, ter disposto aí um pouco do seu tempo pra gente, professora. Obrigada a você, Lídice. Eu que agradeço a participação aqui com vocês. É um grande prazer, principalmente falar dessa pessoa tão maravilhosa que foi Bernardina Rich. Bom, vamos já para a gente explicar aí para as pessoas compreenderem, né? Que época que ela nasceu, que ela atuou. A Bernardina Rich é de que tempo aí da nossa história? Então, Bernardina Rich nasceu no dia 10 de março de 1872. Antes da abolição, portanto. Exatamente. Uhum. Então, ela viveu essa transição, né, do 19 para o século 20. Uhum. E como que ela foi professora, né? Como é que foi essa transição dessa fase dela na abolição? Ela tinha que idade? Afinal, quem ensinou a Bernardina? Então, o meu primeiro contato com a história de Bernardina Rich foram nos documentos do Arquivo Público do Estado de Mato Grosso. Então, fazendo a nossa pesquisa, né, na época ainda para o mestrado, e encontrei então uma documentação dela que tratava-se de um processo no qual ela então concorria a uma vaga para professora primária. Isso em 1888. Então, isso me chamou bastante atenção, né, ano da abolição da escravatura, tratava-se de uma moça negra, e nesse processo ela concorria com apenas uma outra candidata branca. E aí então a gente foi procurando, né, nesse processo mais pistas e outras documentações e levantamos então uma documentação bastante vasta que deu para fazer uma dissertação de mestrado completa só dela. Uhum. E que depois gerou também a minha tese de doutorado, que foi um trabalho que ela realizou nesse período. E aí eu foquei só nesse trabalho dela. Né? Então, assim, bastante coisa mesmo interessante, né? Que desencadeou aí desse documento primeiro que a gente encontrou. Bom, a Bernardina, ela queria ser professora, ela concorreu para ser professora, né? O que aconteceu nesse processo? Ela conseguiu essa vaga? Como é que foi essa trajetória para ela efetivar essa profissão? Então, ela estava apenas com 16 anos, já era normalista, né? Então, já tinha a formação dela de normalista, portanto, estava preparada para ser professora primária, né? E nesse processo desse concurso, após várias interferências, porque na verdade a prova escrita dela e depois a prova oral que elas tiveram, as duas candidatas, elas estavam em igualdade de condições. E aí então reuniram-se uma comissão para tomar a decisão de qual das duas ocuparia aquela única cadeira. E a candidata branca ficou com a vaga, mas em seguida, né, ela ficou como contratada numa das cadeiras que tinham e começou então a lecionar. Em 1890, abriu-se um novo edital para um novo concurso. E aí ela se viu então no direito de requerer aquela vaga, uma vez que ela já havia ficado em segundo lugar no concurso de 88. E aí então ela faz um pedido, um requerimento, é aceito e ela ocupa então essa vaga. E aí assume então como professora, né? E dá prosseguimento então na sua carreira do magistério. Mas ela foi além também disso, né? Exato. De cumprir a função como professora concursada, né? Isso. Então, em 1890, quando ela é efetiva, ela começa a trabalhar aqui mesmo na capital. E em 1913, encontrei uma documentação que pede para que ela
seja transferida daqui da capital para o interior, para a vila de Nioaque, e ela recusa-se a ir. Então ela sofre um processo disciplinar, essa documentação do processo não foi localizada, mas em 1913 ela aparece já como sendo proprietária de uma escola particular. Nossa. Uma escola particular chamada 8 de Dezembro. E aí essa escola, por sinal, tinha muitos alunos, para a época era matriculado nesse ano 112 alunos. Nossa. E ela então à sua frente como diretora. A partir daí, ela desencadeia então outras atividades das quais a gente vai tendo os registros, né? Por exemplo, em 1916, ela juntamente com outras amigas, né? Maria Miller, Maria de Impina, elas se reúnem e montam um grêmio, né? Que é o Grêmio Literário Júlia Lopes de Almeida. Então essa associação que elas criaram em 1916, neste mesmo ano elas criam a revista Violeta. Põe em circulação essa revista, que inclusive foi o segundo maior periódico do Brasil a circular, de 1916 até 1950. E ela faz parte então de toda essa diretoria da revista, como tesoureira, como presidente e assim por diante. Então, com a revista é que elas conseguiram colocar em prática todas as ideias que elas tinham em relação ao feminismo, por exemplo. E na verdade num tempo em que não se discutia feminismo, racismo, preconceito racial, nada disso, né? Exatamente. Como que a sociedade, você conseguiu perceber nos documentos, como que a sociedade recebia essas ações dessas mulheres, em especial da Bernardina, que era negra? Então, antes da revista Violeta, existia um jornal chamado O Jasmim, ainda em 1890. E esse jornal ele foi muito mal aceito, muito mal visto, porque as mulheres que estavam à sua frente, como Leonor Borralho e outras, elas vieram assim com aquela intenção de que realmente chocar. Mas com a revista Violeta, talvez devido a esse aprendizado, elas vieram de uma forma mais sutil. E essa forma mais sutil, ela fez com que houvesse a aceitação maior. Então elas eram muito bem vistas, porque tratava-se a revista como algo para instruir as mulheres, as moças. Maria de Impina, por exemplo, colocava como a escola doméstica, para trabalhar essas questões da educação mesmo das mulheres. Então elas eram vistas de uma outra forma e bem aceitas, inclusive pela igreja e por toda a sociedade. Olha, que então isso elas foram, né? exatamente, elas foram então ganhando espaço nesse universo e adentrando com as ideias dela. Tanto é que em 1934, por pedido, né, das próprias mulheres aqui que já estavam organizadas, elas pediram para Berta Lutz, que era da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, que se instalasse aqui em Cuiabá a filial da Federação Brasileira, que foi a Federação Mato Grossense pelo Progresso Feminino. Então, a federação veio para cá e quem foi presidente dessa federação foi Bernardina Rich. Tá? Então, assim, aí elas trabalhar a questão do voto, o alistamento eleitoral. Eu ia lembrar que era uma época que ainda a mulher não votava, né? Na verdade, o voto feminino foi surgir muito depois, né? Desse tempo, né? Então, em 1932, né? Que foi aprovado, e em 1934, então, elas fizeram o alistamento eleitoral das mulheres aqui de Cuiabá, inclusive muitas mulheres estavam lá constando na lista. Eu fui fazer essa pesquisa do meu doutorado, foi justamente sobre a Federação Mato Grossense, que foi esse trabalho que ela, então, ficou à frente, né, como presidente. E aí eu fui até o Rio de Janeiro, no Arquivo Nacional, e lá encontrei várias documentações escritas daqui das mulheres de Cuiabá para as mulheres do Rio de Janeiro, na pessoa de Berta Lutz. Então, a ligação entre Cuiabá e Rio de Janeiro era muito estreita. Tem muitas cartas de próprio punho da Bernardina, com a assinatura dela, pedindo coisas, agradecendo algumas coisas que a federação mandava para cá. Então, assim, uma relação muito boa mesmo.
de que as mulheres daqui estavam atuantes, fazendo coisas que para a época eram bem protagonistas mesmo, né? Elas se destacaram muito. Uma outra coisa que Bernardina ela fez parte da Associação da Imprensa Mato-Grossense. Então, na primeira organização dessa equipe da comissão, né, dessa associação, eram 56 membros, todos homens, e ela, então, a única mulher. E não só como membro, mas fazendo parte da diretoria como segundo secretária. Nossa. Então, assim, bastante destaque. Aqui Exatamente, do além estado, de professora, né? jornalista. E as atividades que ela desenvolvia em relação à filantropia, né? Porque pelo recenseamento de 1890, consta na casa que ela morava 19 pessoas. Então essas 19 pessoas não eram exatamente da família dela, eram pessoas que vinham do interior, não tinham onde ficar, e elas recebia e ali alimentava, cuidava dos doentes e encaminhava para os hospitais. Tem crianças de 6 meses a idosos de 60 e poucos anos. Ela fazia um tipo de apadrinhamento aí. Exatamente. Que o Cuiabano tinha muito antigamente, né? Independente de ser parente ou não, né? Exatamente. Ela foi casada? Então, ela se dedicou tanto à vida, né, profissional, essa vida pública de ajudar e tal, e que não se casou. Ela não se casou, apesar desses agregados que tinha na casa, né, que eram considerados filhos dela, mas assim, ela não se casou. Agora, recentemente, depois da pesquisa, é que eu fui descobrir um documento em que ela deixou uma filha adotiva, chamada Maria de Lourdes, e que essa filha adotiva, então, ela recorreu ao judiciário, inclusive, naquela época, quando Bernardina faleceu, em 1942, ela recorreu solicitando, né, que os bens dela ficassem com ela. E aí gerou um processo, esse processo ela perdeu, depois ela recorreu ao Supremo Tribunal Federal e ganhou os bens de Bernardina, que incluía algumas casas na região central. Mas, inclusive, como eu tive acesso há pouco tempo, gostaria de pesquisar mais para descobrir realmente quem é essa filha adotiva, documentada, né? Interessante. De Bernardina. Né? Porque ela, em 42, ela morreu com 70 anos? Isso, com 70 anos. Essa filha, você tem notícia se ela... Não tenho notícias, inclusive gostaria de ter, né? Se ela tiver em vida, ou familiares dela, filhos e netos, né? Então, assim, eu gostaria de ter contato, sim. Que história fantástica, né? É verdade. Você, assim, não só como profissional, certamente, porque você pesquisou, se aprofundou, mas como pessoa, que lições, assim, você traz dessa personagem, dessa personalidade, né, Bernardina Ricci, que você conheceu? Olha, são várias lições, né? A princípio, essa dela não ter desistido, ter lutado pelo concurso, não conseguiu a vaga, pleiteou novamente, foi atrás dos seus direitos, né? Isso ainda falta muito esclarecimento, e ela naquela época já tinha esse esclarecimento, foi atrás, buscou, conseguiu. Se ela não estava confortável em relação a ser transferida daqui, achou que não deveria, ela permaneceu, então, lutando pelo aquilo que ela tinha de convicção, que ela queria ficar na capital, talvez porque aqui ela pudesse fazer mais coisas, tanto que fez, né? E, então, assim, uma pessoa bastante determinada, por todas as coisas que eu li sobre ela, era muito serena, muito sensata, então isso transmite pra gente essa coisa, né, da gente ser serena, porém firme, né, naquilo que a gente brigando quer. Com todo mundo, exatamente, ela não brigou, ela não jogou pedra em vidraças e nada, no entanto conseguiu muitas coisas, né, a favor das mulheres, a favor do feminismo, que aqui estava assim, começando a instalar, e essas relações que ela estabeleceu também fora do estado, né, que foi muito importante para o fortalecimento dessas mulheres daqui.
Então, assim, são várias lições, essa coisa da filantropia, de ajudar o próximo. Ela era, por exemplo, presidente da Liga Pro Lázaros, que cuidava das pessoas com hanseníase. Nossa. Então, assim, ela fazia várias campanhas para angariar recursos, para ajudar tanto a família das pessoas como os que estavam acamados. Então, assim, uma vida em prol do outro. Esse é o resumo, né, que a gente pode falar bonito, assim, né? de Bernardina. Das escolas dela também houve, teria sido precedido aí a formação da escola técnica, que hoje é o IF, isso se confirmou na sua pesquisa? É que foi concomitante essa escola dela com o Aprendizes Artífices, né, que é a escola técnica. Os exames de admissão que eram feitos, então a escola dela tinha um número elevado de alunos que passavam na... Então ela preparava os alunos para entrar, exatamente. Então, assim, tem na documentação, né, a lista de tantos alunos que foram aprovados no exame de admissão que eram alunos da escola 8 de dezembro. Então, um trabalho, assim, muito grande, né, tanto na esfera educacional como na parte religiosa, que ela também fazia parte da Irmandade de Nossa Senhora da Conceição. Tá? 8 de dezembro é o dia, né? Isso, exatamente. O nome da escola dela. Então tinha, né, toda uma relação aí. E dá de visualizar, assim, que ela era uma mulher que não parava. Bem à frente do seu tempo, Bem à né? frente do seu tempo. A criação do fantástica. clube feminino, por exemplo, ela estava presente. Uma coisa curiosa é que ela era chamada para ser madrinha de casamento, mesmo não tendo um companheiro, o marido. Então, geralmente, colocava fulano, esposa e dona Bernardina Ricci como madrinha, tanto que ela foi madrinha do casamento de Maria Miller com o Júlio Miller. Né? E vários outros também. Então, era madrinha, batizava muitas crianças. Depois da minha pesquisa pronta, eu recebi uma ligação de uma senhora do Rio de Janeiro dizendo que aquela menina de 6 meses que estava no recenseamento tratava-se da bisavó dela, que estava viva e morava no Rio de Janeiro e que morou na casa de Bernardina. Nossa. Então, assim, foi uma descoberta muito interessante. E Isa Cambará, que é a moça que me ligou, jornalista no Rio de Janeiro, fez um livro e dedicou, então, Memórias de Presente e coloca essa história também dessa senhora que é bisavó dela e que foi criada na casa de Bernardina. Então, assim, muita coisa para contar, né, que talvez em poucos minutos, mas está a minha dissertação de mestrado completa, ela tem no site, né, ela está disponível no site da UFMT. Também foi um livro que, da época, o professor Nicanor organizou um livro com os mestrandos dele, e tem um capítulo lá nesse livro que fala sobre a história de Bernardina Ricci também. E muitos outros artigos já publicados, eventos, congressos. E também eu a inscrevi num prêmio chamado Ruth Marques Corrêa da Costa, aqui, e ela ganhou entre todas as outras concorrentes. E então ela foi homenageada e recebeu uma placa com uma homenagem, pois por não ter ninguém da família, eu a inscrevi, eu mesmo fui representá-la e receber. O outro prêmio que eu também a inscrevi foi o Padre Tencat, oferecido pela Assembleia Legislativa, e ela também ganhou, então, uma menção honrosa pelos trabalhos prestados aqui. Então, quem dera que a gente consiga, a partir, de repente, desse bate-papo, dessa entrevista, quem está nos ouvindo pela internet, encontre aí, né, alguma... não sei, a gente não sabe se a filha dela está viva ainda, mas talvez netos, né? Para, de repente, você fechar um ciclo aí de reencontro, né? Exatamente. A cada novo dia eu descubro novas coisas dela. E uma outra coisa que eu gostaria de deixar registrado é que ela recebeu o nome de uma escola em sua homenagem aqui em Cuiabá. No entanto, essa escola ela foi extinta em 2011. Derrubaram o prédio, construíram fizeram uma nova construção lá de outra coisa. Então, assim, deixo até um apelo para as autoridades para que
não deixe a memória de Bernardina Rich se perder com o tempo. Crie aqui uma nova escola, algum monumento, alguma coisa que deixe registrado a história dessa mulher, que tanto fez pela capital, que tanto fez pelo estado de Mato Grosso. Nós estamos fazendo essa entrevista como uma entrevista especial pelo Dia dos Professores, Nailza. Então, assim, para a gente encerrar, a gente sabe que ela até estava falando que teve uma palestra de 4 horas falando só sobre Bernardina já, né? A gente não tem todo esse tempo, mas a gente queria, assim, deixar uma mensagem especial para os professores, claro, porque assim, são resistentes, são insistentes, são vocacionados e a gente sabe a importância que tem essa profissão e que não é valorizada, mas assim, também para os alunos, né, para mostrar assim, o quanto ela acreditou no conhecimento, investiu no conhecimento, as pessoas que eram formadas por ela conseguiram seu lugar, conseguiram suas conquistas, né? Então eu queria que você deixasse assim uma mensagem, né, para gente encerrar aí, né, um dia tão importante. É verdade, gente. Nós, professores, eu me incluo nesse grupo, porque sou professora também, gosto muito da profissão, né? Amo. E eu quero deixar, assim, para vocês, colegas, que realmente não é fácil ser professor no nosso país nos dias de hoje. Assim como não era também antes, na época de Bernardina. Mas que ela fez o possível, fez de tudo para que essa profissão fosse melhorada, para que ela conseguisse alcançar os objetivos das quais ela propunha. E nós também temos esta missão, né? Porque afinal de contas nós temos os nossos alunos, passam por nós o futuro da nossa nação, e aí cabe a nós sermos resistentes, lutarmos pelos nossos direitos, continuarmos então com a batalha do nosso dia a dia e fazendo de tudo para que essa profissão seja melhor remunerada, melhor valorizada, né? E que nós possamos de fato colocarmos tudo aquilo que nós sabemos, que nós aprendemos, que nos preparamos para enriquecer o conhecimento dos nossos alunos e que eles sejam pessoas de um futuro, que tragam então para o nosso país, para o mundo, coisas boas e que prospere, que nossa sociedade então cresça e que todos nós sejamos felizes. Um grande abraço que eu desejo a vocês todos, professores. Que assim seja, professora. Muito obrigada. A senhora está em rede social? Quem quiser bater um papo, tirar alguma dúvida, tem algum canal, site? Tem o meu Instagram, né, Nailza Barbosa, e vocês podem me localizar lá, também o Facebook, também Nailza Barbosa, e aí a gente pode bater um papo sim, né, estou aberta, tem muitas coisas para falar de Bernardina que em pouco tempo não é possível falar, mas se tiverem interesse em saber mais, só me procurar. Ok, muitíssimo obrigada. Parabéns pelo trabalho, pela pesquisa, por trazer essas riquezas de volta para a gente, né? Que bom, o prazer é todo meu. Obrigada. Nós conversamos com a professora Nailza da Costa Barbosa Gomes, professora pedagoga, professora da rede estadual, né? E municipal de Várzea Grande, também sexóloga, e trouxe aí a belíssima pesquisa que foi feita desde o mestrado dela sobre Bernardina Rich. Uma professora negra que viveu na época aí da transição da abolição da escravatura e fez história em defesa, né, da educação, em defesa das mulheres. Bonito isso, né, gente? Eu convido você a compartilhar, vamos mandar para os nossos grupos, vamos mandar colocar nas nossas redes sociais, em homenagem ao Dia dos Professores. A nossa entrevista fica no YouTube, também nos sites RDTV e RD News. Dá uma curtida e compartilhada lá pra gente. Obrigada pela audiência, parabéns, professores, parabéns a vocês, vocês merecem. Até a próxima.